Tudo começou com uma simples história de pai e filho pra dormir. Mas quando as histórias de mitologia grega que você conhecia acabam, e aí seu filho pede para que você incluísse essas histórias nos tempos atuais, se torna um excelente desafio que levaria para um universo de 37 livros, 2 filmes e uma série do Disney Plus. Falar de Percy Jackson e falar do Rick Riordan é como narrar o oceano sem mencionar suas ondas. Rick Riordan era um professor do ensino médio, bacharel em inglês e história. Nunca levou a escrita muito a sério. Focava mais em escrever músicas folk na época da faculdade. Mas foi só deixar San Antonio no Texas, sua cidade natal, que decidiu escrever um romance sobre um detetive particular ambientado em sua cidade. Mistérios e mitologia era de grande interesse, inclusive PhD em mitologia em Harvard. O Rick Riordan ele tinha o costume de contar histórias sobre mitologia grega para seu filho antes de dormir. Mas uma hora acaba suas histórias, então o seu filho desafia a criar novas histórias, incluindo novos personagens, como se fosse filho dos deuses, só que no mundo atual. E o que um pai não faz para um filho? Os seus livros anteriores, por exemplo, não eram apropriados para a idade dos seus alunos. E muitas vezes eles tinham curiosidade para saber o que o professor escrevia, quais histórias que o professor contava. Além disso, mitologia grega é muito atrativo para crianças, tem mistério, tem magia e tudo que uma criança deseja em uma aventura. Só que agora misturando moderno com um toque de humor. E assim nasce Percy Jackson. Ao mesmo tempo, seu filho estava com dificuldades na escola. Após alguns tratamentos, foi diagnosticado com TDAH e dislexia. E Rick incluiu isso dentro das suas histórias. No universo de Percy Jackson, TDAH significa que provavelmente você é um semideus. Enquanto a dislexia é uma forma de dizer que você está programado para entender o grego antigo. Bom, não é ruim ser diferente, às vezes é uma marca que carregamos. E isso pode só significar o nosso real talento. E é esse que Percy Jackson descobre sobre si mesmo. Com o sucesso da primeira saga literária de Percy Jackson de 2005 até 2009, uma notícia acabou animando muitos fãs. O anúncio do live action de Percy Jackson feito pela Fox. Chega, arrepiei. Detalhe, rapidão, falar que é da Fox é muito relevante. E olha, tinha realmente um grande potencial. Primeiro vamos falar das qualidades gráficas. Os efeitos especiais desse filme eram um absurdo. O investimento para fazer esse filme foi de quase 100 milhões de dólares. E boa parte desse orçamento também estava responsável pelo elenco, que era absurdo. Não só o Logan Lerman, que carregava o nome do filme, como a Alexandra Daddario também, que dava a vida a Annabeth. Mas também o Kieran, que era interpretado por um dos pais de Mamma Mia. Eu sei, ele é famoso por 007, mas eu conheço ele como um dos pais de Mamma Mia e eu não vi nenhum 007 daquela época. A Rosário Dawson agora tá fazendo a Ahsoka, né, no universo Star Wars. E lá na saga dos filmes ela era a Persephone. E o Sembi, que é nosso Eterno Boromir, ele também tava nesse elenco e ele era Zeus. Só que dessa vez ele não morreu nesse filme. Fora outros nomes absurdos, como a Uma Thurman fazendo a Medusa e a Catherine, não lembro o nome dela, mas ela era a Sally Jackson. A direção era do Chris Columbus, o que dava um pouquinho de esperança pros fãs de Percy Jackson, já que ele é responsável pela direção de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga Harry Potter. Mas nunca pergunte pra um fã de literatura qual é a pior adaptação dos livros pro cinema. Tinha coisas boas no filme, eu reconheço. O começo funciona bem. É uma contextualização funcional para inserir a gente dentro do universo de Percy Jackson. A cena do Minotauro, a cena da entrada do acampamento, onde tem aquelas letras bagunçando, formando a frase acampamento meu sangue. E alguns fãs gostam realmente da Annabeth. Eu, sinceramente, não gosto, porque, sei lá, pra mim ela é uma mistura de Annabeth com Clarice. Inclusive, a Clarice nem tá nesse filme, olha que loucura. E eu gosto muito da cena do Cassino Lotus tocando Poker Face, só que tem uma problemática nessa cena que daqui a pouco eu falo. Outras duas cenas, assim, que são de liberdade do filme, mas que até que funcionaram legal, que era a entrada do mundo inferior ser dentro do letreiro de Hollywood, isso foi muito massa, e o Gabe, que é o padrasto do Percy Jackson, sendo petrificado. Mas aí começa as problemáticas. O roteiro como um todo é horrível. Considerar que é baseado nos livros é quase uma ofensa, do tanto que é irreconhecível com a história original. O Rick Riordan sempre deixou muito claro as suas preocupações com seus fãs, e principalmente com seus alunos. E sim, ele recebeu o roteiro antecipadamente, e aqui vai um e-mail que ele mandou para um dos produtores, abre aspas. Quando li o roteiro pela primeira vez, admito que fiquei desesperado o quão ruim era. Se eu tivesse tentado sabotar esse projeto intencionalmente, duvido que pudesse ter feito um trabalho melhor do que esse roteiro. Esse é um pedaço do e-mail que Rick Riordan mandou para um dos produtores. Esse e-mail inclusive ficou público, vocês podem procurar pela internet. Tem parte desse e-mail onde o Rick fala: véi, se você tá comigo, deixa eu te ajudar a salvar esse filme. Ele realmente queria que o filme fosse digno para os fãs. O público-alvo dos livros era de 9 a 12 anos. Os pais iriam levar seus filhos para ver o filme no cinema. E lembra que eu comentei sobre a cena do Cassino Lotus? O filme não era nada apropriado. E os problemas foram identificados ainda no roteiro. Eu sei que um dos maiores problemas comentados por outros criadores de conteúdo aqui mesmo nessa plataforma é a idade dos personagens. Primeiro, você já corta qualquer possibilidade de franquia. Sem contar que toda a saga Percy Jackson é sobre dos 12 a 16 anos por conta de uma profecia. Eu não quero me aprofundar muito na história porque existe uma linha tênue do que pode ser adaptado. Mas a desculpa dos estúdios era horrível. Fazer o filme com personagens tão novos poderia não atrair o público adolescente.
Vamos citar Harry Potter. E sim, teve uma discussão para que fizesse os personagens mais velhos, mas aí foram contra isso. E, pô, dos 8 filmes, 7 estão nas 100 maiores bilheterias do mundo. Ironicamente, Prisioneiros de Azkaban, que é meu filme favorito, não tá nessa lista. Harry Potter é um bom exemplo de como adolescentes vão assistir uma história protagonizada por crianças, mas recentemente a gente também teve Stranger Things. Ainda mais porque ele pode correr o risco de não agradar ninguém. Adolescentes que sabem que é uma história de criança e crianças que estão vendo o seu livro favorito sendo distorcido por filme adolescente. E mesmo com todos os defeitos apontados pelo Rick Riordan, eles fizeram o filme. E adivinha? Foi um sucesso! A bilheteria chegou a mais de 226 milhões de dólares. O filme sim é uma horrível adaptação, mas era um filme divertido para adolescente. A base, que era a mitologia grega e os tempos atuais, era muito intrigante e forte. E também tinha elementos dos anos 2000 que era muito forte. Por exemplo, o Percy Jackson arrancando a cabeça da Medusa com a ajuda de um iPod. Como é que compete, tá ligado? Como é que compete isso? A experiência de assistir esse filme como introdução para o universo Percy Jackson é incrível. E eu reconheço quem fala que gosta do filme sem ter lido o livro. É um filme divertido. E claro, garantiu uma sequência. E aqui, infelizmente, houve uma tentativa. Eles resgatam os personagens que eram importantes. O diretor, o Thor, ele assumiu que tinha conhecimento dos livros. O problema foi que ele tentou fazer uma grande mistura. Ao mesmo tempo que o filme precisava funcionar como uma sequência, ele estava tentando resgatar elementos do livro. E virou um caos. Infelizmente não rolou, mas agora com problemas técnicos. A direção deixou a desejar, muitas críticas em relação a como o roteiro foi construído. E lembra que eu comentei que o ponto forte do primeiro filme era o elenco absurdo? Aqui faltou grana. Alguns atores foram trocados, como o Kieran, que não era mais um dos pais de Mamma Mia, agora era o babaca do Ted Lasso. Não o babaca do Ted Lasso, o babaca tem na série do Ted Lasso. Além de retirarem outros atores, como o Sean Bean, inclusive se não tivesse retirado ele, talvez ele estaria morto. Até mesmo a Catherine saiu do filme deixando o Percy Jackson sem mãe, mas o elenco dos 3 personagens principais manteve. Porém, o Logan Lerman, ele atua bem, a gente viu isso em A Vantagem de Ser Invisível, mas aqui nesse filme ele tava tão triste, tão apagado, sabe, que mesmo que qualquer outro personagem ali, qualquer outro ator tivesse uma boa atuação, estaria completamente apagado pelo Logan Lerman, sabe? Eu culpo a direção por isso. Esses 2 filmes não são de todo mal. Inclusive, se por acaso você começou a ler Percy Jackson ou leu Percy Jackson por conta dos filmes, comenta aí embaixo. Mas lembra que eu comentei que esses filmes foram produzidos pela Fox? A Disney compra a Fox. Para vocês terem noção do tanto que essa compra foi absurda, em Hollywood existia 6 grandes estúdios: Disney, Warner, Universal, Paramount, Fox e Sony. A Sony era a 6ª. A Disney, com um pouco mais de 71 bilhões, reduziu esse número para 5, se tornando proprietária da Fox. É absurdo, é absurdo. E como devemos voltar ao título desse vídeo, Disney agora tem em suas mãos os direitos de Percy Jackson. Sabe quando a gente brinca falando que brasileiro só não dominou o mundo ainda porque dá muito trabalho? Em 2019, os fãs brasileiros levantaram uma hashtag: Disney Adapt Percy Jackson. Eu não sei pronunciar com sotaque inglês. Não demorou muito para se tornar um dos assuntos mais comentados aqui no Twitter brasileiro, ou no X brasileiro, como também chegando até no Trend Top mundial, inclusive tendo retorno do Rick Riordan. Brasil, eu te amo. Oráculo dos semideuses, eu amo vocês, cara. Como eu disse, inclusive essa hashtag chegou até no Rick Riordan, que postou falando que estava realmente correndo atrás, que tava tentando alguma coisa, só não falou o que era. Como você já deve imaginar, até alguns anos atrás, alguns autores não tinham muito o direito de opinar quando as suas obras estavam sendo adaptadas, tanto para a série quanto para o cinema. E isso serve até mesmo pro Stephen King. Eu apontei ali, acho que nem dá para ver, mas era o It aqui, ó. E que mesmo estando vivo até hoje, muitas obras dele, quando é adaptada para o cinema, ele não é consultado. Então, quando surge a notícia que Percy Jackson agora fazia parte da Disney, não deixa o Rick tão esperançoso assim. Mentira, calma. A saga Percy Jackson, a saga literária Percy Jackson, ela foi publicada pela Disney, não pela Disney como a gente conhece. Então, tecnicamente, Percy Jackson estava de volta ao lar. Mas isso não significa que a Disney tenha algum dedo na adaptação para o cinema lá pela Fox. Aqui a Disney ela só foi responsável pela publicação e pela distribuição dos livros. E também, mesmo com essas notícias, o Rick deixou muito claro que queria se afastar de Hollywood. Abre aspas. Depois da experiência cinematográfica, basicamente deixei Hollywood de lado. Por muito, muito tempo. Eu realmente não queria ter nada a ver com a indústria cinematográfica. Passei muitos anos dizendo, não quero me envolver. Eu não quero pensar em outras adaptações.
Mas quando começou a ficar claro que algo iria acontecer, comigo ou sem mim, tive uma longa conversa com Beck, a esposa dele. E se algo vai acontecer, provavelmente é melhor tentar mais uma vez. E Rick tentou mais uma vez. Ainda com seus direitos nulos, ele comenta que se fosse possível existir uma nova realização de Percy Jackson, que ele fosse consultado, que pudesse aconselhar. De alguma forma ele só queria fazer parte da adaptação da sua obra. Ele até chega a sugerir que o projeto fosse adaptado por uma equipe completamente diferente da dos filmes. E depois de muitas reuniões, Rick Riordan e Becky Riordan são os produtores executivos da série Percy Jackson pro Disney Plus. Yes! E 10 anos depois do lançamento do primeiro filme, Disney inicia a produção da série Percy Jackson. Lógico, o Rick ele não queria perder essa oportunidade e ele estudou a linguagem cinematográfica porque ele queria entender do que a galera tava falando, ele queria fazer parte. Ele realmente estava participando das salas de roteiro. Só uma curiosidade rapidão, deixa eu enquanto eu... Diferente do cinema, na série existe uma sala de roteiro onde várias cabeças criativas se reúne para discutir episódio por episódio. Eu vou deixar aqui recomendado o filme Apresentando os Ricardos, um filme que aborda só um pouquinho sobre esse assunto, sala de roteiro. Agora a adaptação será feita para telas um pouco menores, o que é legal, porque acaba permitindo aprofundar em muito mais detalhes da história original. E como eu já deixei claro nesse vídeo, o Rick sempre deixou muito claro que se importava muito com seus fãs. E os personagens que ele escreve, uma vez ou outra, já passaram dentro da sua sala de aula. Então, quando o personagem dos três principais são anunciados, a gente vê claramente a representatividade em tela. Mas aí surgiu um questionamento: existe essa representatividade nos livros? Em 2017, Rick Riordan recebeu o prêmio Stonewall pelo Martelo de Thor, por conta da sua representatividade LGBTQIA+. Em Deus de Asgard, ou Gods of Asgard, apresenta Alex Fierro, personagem de gênero fluido, descendente de Deus Loki, que sinceramente faz muito sentido ser descendente de Deus Loki. Também na saga Percy Jackson tem meu segundo personagem favorito, Nico D'Angelo, Natural place in the world. que é um personagem gay, que foi um enorme impacto para o Rick. Quando ele escrevia sobre o Nico, ele só reconheceu, só fazia sentido esse personagem ser gay. Mas acabou recebendo algumas notícias de leitores que estavam abandonando seus livros. Mas alguns leitores mandavam cartas, mandavam e-mails, né? Quem manda carta aí, cara? Pelo amor de Deus. Mandavam e-mails pro Rick comentando que o comportamento do Nico D'Angelo, eles reconheciam em alguma pessoa próxima como irmão, amigo, e acaba descobrindo que essa pessoa também era gay, o que acabou ajudando alguns leitores a lidar com isso. Então, com muito cuidado, o Rick Riordan incluiu todo tipo de criança em seus livros, mas com o objetivo de fazer com que elas pudessem se sentir realmente como heróis. Então, quando pergunta pro Rick sobre os personagens principais da série não tem nada a ver com os personagens do livro, Rick Riordan comenta que foi um enorme benefício para ampliar cada vez mais essa representatividade. E além da Disney, a Netflix também anunciou que vai adaptar uma das obras do Rick Riordan também. Vai ser a saga Crônica de Kane, com Titio e Didi Riordan na produção. O Percy Jackson ele foi uma porta para o Rickverso, um universo literário de mais de 37 livros, passando pela mitologia grega, passando pela mitologia romana, passando pela mitologia egípcia e também passando pela mitologia nórdica. Não é necessário ler todas as obras, mas o Rick acaba deixando ali alguns personagens de outras sagas aparecendo só para recompensar os seus fãs. Seu filho, o motivo de Percy Jackson existir, tem mestrado em ensino superior, especializado em diferença de aprendizagem. E no dia 12 de janeiro de 2024, a Disney traz para o Brasil uma experiência tirada diretamente dos livros de Percy Jackson. O acampamento Meio Sangue, que contou com espaços interativos, todo temático, com direito até captura bandeira. O evento ocorreu em São Paulo, no Parque Vila Lobos, e infelizmente eu não tive a oportunidade de ir, mas pelo que eu vi parece que foi incrível. Comenta aí se você foi. E aí, meus queridos semideuses, gostaram desse vídeo? E você, é filho de quem, hein? Comenta aí embaixo quem é seu pai e sua mãe do Olímpio. Eu sou filho de Hefesto. Esse vídeo não foi monetizado, então caso você queira contribuir com qualquer valor acima de R$1, e esse aqui ó, é o meu QR Code pro meu Live Pix. O link também tá na descrição. E obrigado por assistir. Se por acaso você clicou no botão de se inscrever, seja bem-vindo.